sejam bem-vindos. Muito bem, meus irmãos, eu vou ser bem objetivo. A gente vai falar essa semana sobre o culto, olhando para as Escrituras. É muito importante, a gente não vai conseguir alcançar tudo, talvez nem todas as dúvidas. Vamos falar um pouco aqui e depois podemos perguntar, fazer alguma consideração, que eu acho que isso é útil. Mas o culto, como ele funciona? O culto ele vai falar como é a igreja, a forma como cultuamos, como prestamos culto a Deus, mostra muito teologia da igreja. Por isso é muito importante. O que esses irmãos creem, o que eles creem, qual é a base doutrinária, o que eles creem sobre determinado assunto. Eles expressam muito isso no formato do culto, seja nos cânticos, nas orações, nas pregações, obviamente, expressa. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o culto, especificamente como nós o enxergamos à luz das Escrituras. E a gente vai falando algumas coisas, vou fazer algumas perguntas aqui. Essas perguntas não vou dar resposta imediata, mas para a gente pensar algumas coisas dessa ideia de culto cristão, tá? Culto segundo o Novo Testamento. Por que nós cultuamos? Vamos pensar em culto a Deus, né? Por que nós cultuamos? A quem nós cultuamos? Como deve ser então o culto cristão? Dentro da pregação, o que pregar? Como pregar? Quem deve pregar? O que cantar? Quem deve cantar? O que orar? Ofertas? Como funciona? Como funciona dentro de uma igreja cristã? O que é essencial no culto? Cultos múltiplos e diversificados, cultos por faixa etária. Isso é bom, isso é ruim? Como você deve pensar? Eu não vou responder essas perguntas hoje, tá? Como avaliamos se um culto foi agradável? A gente às vezes sai da igreja e fala que o culto hoje foi bom, o culto foi ruim. Como que avalia isso? Ao final você deseja ser confrontado com em seus pecados ou apenas sentir-se melhor? Isso tem a ver com o culto. Estética do culto é importante? Então vamos deixar essas perguntas, talvez tenha muito mais. Vamos começar pensando algumas coisas, vamos desenvolvendo ao longo, com certeza, do andamento. Você vai formular alguma pergunta, vai ter alguma dúvida no seu coração, isso é importante, tá? Mas o que nós desejamos, meus irmãos, é que com tudo que nós estamos tratando sobre igreja, principalmente questões práticas, é que a gente compreenda como nós devemos, de fato, servir a Deus de uma forma correta. Porque é muito fácil, às vezes, se juntar como um grupo, como uma igreja, mas nem sempre prestar um culto a Deus, conforme Ele deseja que preste. Tanto a palavra culto quanto a expressão adoração, elas possuem significados, sinônimos, e eu não vou aqui destrinchar isso por enquanto, mas vamos pensar no que nós já sabemos o que é. A gente fala de culto, a gente sabe o que é culto, né? Pelo menos no aspecto de ajuntamento e adoração. O sentido que está por trás dessas palavras, se nós colocarmos elas como próximas, é venerar, admirar, reverenciar, honrar, respeitar, acatar a quem, né? Então, a adoração ela é requerida por Deus, quando se olha para as Escrituras. Aqueles que são chamados para ser seu povo e de forma coletiva. Se olha lá para Israel, começa lá no passado. Deus ajunta um povo e o chama para adorá-lo. Deus desejava ser adorado. Aquele povo tinha que ser, na sua adoração, eles tinham que testemunhar, né? Para eles mesmos, diante de um Deus que criou, que os resgatou, mas também para as nações veriam que quão grande é esse Deus. Moisés usa uma expressão interessante quando ele fala com Deus. Deus fala que iria destruir aquele povo ainda na caminhada ali no deserto, porque não tinha mais sentido, eles eram tremendamente desobedientes. Mas Moisés usa uma expressão: Senhor, o que eles vão falar? Do Deus que tirou esse povo com poder lá do Egito, passou pelo Mar Vermelho, ali abriu o mar, o que vão falar? Então sim, há um desejo de que através do culto
nossa adoração, Deus seja também percebido. Então, só para tipo de introdução, culto é mostrar respeito, é mostrar reverência, honra. Culto é adoração a Deus. Para compreender melhor o culto, eu vou ter que... Isso aqui é o que eu achei importante a gente pensar. Se você quiser pensar nas duas palavras, que eu não vou tratar mais delas separadamente, mas culto é essa forma litúrgica, que quando a gente fala de culto, propriamente a forma litúrgica. E a adoração é a essência em si, né? Aquilo que nós fazemos nesse culto, a forma como então a adoração que nós prestamos a Deus. Essa é a essência do culto, é a nossa adoração. Elas caminham juntos. Vamos usá-las como iguais a partir de agora, só para a gente ter a noção de como nós funcionamos na prática no culto ao nosso Deus. Primeiramente, meus irmãos, pensemos que a teologia, ela precisa direcionar o culto que nós prestamos a Deus. Tá? Eu estou partindo desse ponto, porque nós estamos falando de uma igreja cristã, uma igreja que se reúne para adorar então e cultuar ao Deus que nós conhecemos, quem Ele é, que as Escrituras nos revelam. A teologia ela precisa conduzir o culto. A liturgia, então, a partir daí, ela deve ser influenciada pela nossa teologia. Quando eu digo nossa teologia, a partir das Escrituras, como que nós a interpretamos e a aplicamos na nossa vida como cristãos e agora na igreja em forma de culto. Então, uma boa teologia, e aí vamos pensar que quando temos uma boa teologia, temos um culto agradável a Deus. Quando nós temos uma teologia deturpada, uma teologia corrompida, nós vamos ter também um culto corrompido, um culto distorcido. E muitas vezes, dado o envolvimento em que a igreja já está no seu formato de culto, ela não percebe que ela está fora de um culto que de fato agrade a Deus. Se pensar em distorção, a gente fala muito no culto hoje que traz, né, e dá uma ênfase antropocêntrica. O culto que aponta uma centralidade do homem. Como que isso aparece? Muitas vezes aparece de maneira sutil, mas interessante, sutil e evidente. Porque a igreja, a teologia, muitas vezes ela está corrompida. O entendimento de quem é Deus, do Evangelho, ele está quebrado, ele está em pedaços. Então mistura-se muita coisa, agrega-se muita coisa no culto. E aí a igreja às vezes ela não percebe, e para ela está bom. Muitas vezes o culto legal, a igreja bem nutrida, né, é aquela que tem um trabalho bonito, amplo, esteticamente bonito. Isso é uma forma errada de nós analisarmos e avaliarmos o culto. Mas muitas vezes é assim. Quantas vezes você deve ter perguntado a alguém como é que foi o culto e tal, e a pessoa falou assim, nossa, foi muito bom, aquele cantor, né? Nossa, eles têm um grupo assim assado. E às vezes é o pastor mesmo, mas o pastor contou algumas histórias, né? Compartilhei com a Valéria ontem uma mensagem que eu ouvi, ele estava falando justamente a mensagem do filho pródigo. Como estava próximo do Dia dos Pais, a ênfase foi ao Dia dos Pais. O tema foi o abraço terapêutico. Ele trabalhou o tempo todo em cima disso aí, o abraço terapêutico. Aqueles outros exemplos da Bíblia falou do abraço do urso. Daí eu falei, eu estava falando para trabalhar o seguinte, às vezes, meus irmãos, quando você ouve essa mensagem, você está nesse processo de entendimento desejoso de conhecer a palavra. O que acontece? Você às vezes analisa como uma boa mensagem. Nossa, legal, a gente deve amar os pais, cuidar, abraçar um ao outro, como é bom. Esse é um romantismo que põe nessas mensagens, que não é a verdade. Lembra que eu comecei falando dessa ideia do confronto? Nós queremos ser amaciados ou confrontados. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa analisar. Não é que tem que, a partir daqui, ter uma dureza sobre os irmãos no formato de expressar e de expor as Escrituras. Não, o próprio confronto das Escrituras nos aproxima mais de Deus. Esse é o tom, né? Esse é o ponto legal. Então, antropocentrismo é muito evidente nos dias de hoje.
Quando nós falamos sobre os elementos que devem compor o culto cristão, nós entramos numa área que aponta para temor e obediência àquilo que Deus determina. Ele vai determinar como forma de ser adorado. E aí a gente começa a olhar, então, nós queremos falar de culto? Queremos falar de adoração? Precisamos perguntar para quem? Para Deus? Precisamos perguntar para Deus. Senhor, nós somos chamados por Deus para adorá-lo. Senhor, como o Senhor deseja ser adorado? Esse é um caminho que nós devemos tomar. É uma pergunta que é importante que se faça. Porque quando nós procedemos dessa forma, ou seja, adorar a Deus conforme Ele deseja ser adorado, nós somos muito abençoados na nossa obediência. Você vai perceber, então, que o culto não é muito bem aquilo que nós projetamos como culto, mas aquilo que Deus projeta como culto. Isso aqui é dar uma porção de coisas, talvez, na nossa vida, alguns entendimentos errados que a gente vinha trazendo. Quero ler um texto aqui, achei interessante, do Mark Dever, nessa igreja intencional. Eu vou ler porque está bem dentro disso aqui. Olha o que ele diz: a adoração é o propósito da redenção. Diversas vezes em Êxodo 3 a 10, a adoração corporativa é apresentada como o propósito da redenção. Está falando lá no Antigo Testamento. Se a adoração corporativa é o alvo da redenção, então é lógico que Deus revela ao seu povo redimido a maneira como Ele deseja que o adoremos quando nos congregamos. É exatamente isso que Deus faz quando o seu povo chega ao Monte Sinai. Seria Deus tão leviano que entregaria o resultado de sua obra redentora às imaginações de um povo idólatra? Olha que coisa interessante. Nós formalizamos como nós desejamos adorar a Deus, só que, no caso, especificamente até deles lá, um povo idólatra. Como é que eles vão formalizar isso? Eles nem sabem. Eles vão formalizar do jeito deles. Não, Deus não faria isso. De fato, Deus prometeu em Êxodo 3,12 que sua comissão, dada a Moisés, seria confirmada quando Israel adorasse a Deus naquele monte em que ele apareceu na sarça ardente. Deus escolheu aquele lugar e Deus escolheu o tempo. E quando Israel chegou ao Sinai, Deus veio ao encontro do seu povo e estipulou em Êxodo 20 até o 40 os termos e os procedimentos que estabeleceram sua adoração. Finalizando, a adoração corporativa é algo muito central nos propósitos de Deus na redenção, para que Ele simplesmente entregue suas especificações aos nossos gostos. Então, Deus determina como Ele quer ser adorado. Pode ser que alguém possa até perguntar, mas como nós então sabemos, né? Por que o que eu faço não está correto? É uma medida que precisa olhar para as Escrituras. A gente repete sempre aqui, né, que a boa teologia liberta de muitos problemas. E essa é uma realidade. Os pastores são os primeiros a precisar olhar para isso. Vamos prestar culto a Deus, vamos ensinar a igreja a prestar culto a Deus. Então, o desejo, meus irmãos, é podermos considerar as razões bíblicas para deixarmos que somente as Escrituras avaliem e estruturem nossas reuniões de adoração coletiva, corporativa, dentro do que nós entendemos ser o princípio regulador do nosso culto. O que regula o nosso culto? Quais são os princípios? E de onde nós os extraímos? O que é um princípio regulador de culto? Essa é uma expressão, meus irmãos, que ganhou muita força a partir da Reforma. Basicamente a partir da Reforma. E por quê? A gente vai perceber que a igreja vinha num processo de decadência espiritual, moral. Haviam servos de Deus fiéis, sempre existiram e Deus preservou. E muitos. Mas a igreja em si, no seu contexto, estava numa decadência moral e espiritual. A Reforma veio justamente mexer nas estruturas que moviam a vida das pessoas em relação a Deus. Deus, o próprio Deus, as Escrituras, Cristo, graça e assim por diante.
Então mexeu nesses pontos que estavam deixados de lado ou substituídos na adoração a Deus. A reforma ela vai avivar novamente a igreja e apontar a igreja para a centralidade de Deus na vida das pessoas e obviamente também no culto. Esse princípio regulador ele é a forma encontrada na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, onde tudo que nós fazemos em um culto de adoração coletiva e corporativa deve ser claramente fundamentado pelas Escrituras Sagradas. No nosso caso, bem claramente, o Novo Testamento. Tá bom? O Novo Testamento. E apontando sempre para a centralidade de Deus. Eu vou repetir muito isso aqui. Senão nós mudamos o foco. Se a gente quiser um exemplo, nós pegamos, por exemplo, o nosso estatuto. O estatuto aqui da igreja. O que é o estatuto da igreja? É um documento interno validado pela própria igreja e reconhecido civilmente, ele é registrado em cartório e ele tem algumas regras ali que são essenciais, consideramos essenciais. Nosso estatuto ele precisa ser melhorado, tá? Ele precisa ser um pouco melhorado ainda, vamos trabalhar isso, mas ele lá no primeiro capítulo, em alguns pontos lá, ele diz assim, bem no comecinho: a primeira igreja batista de Montemor tem por finalidade reunir-se regularmente para o culto de adoração a Deus, tendo em suas reuniões para orações, estudos da Bíblia e pregações do Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito lá. Foi um entendimento que a igreja tem. E ela diz mais ainda, faz um pontinho: a igreja aceita a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Aqui já responde claramente a centralidade da Bíblia e, obviamente, a centralidade de Deus. O nosso culto não pode ser o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós achamos muito legal. Lembra que Mark Dever fala sobre Êxodo? O perigo de entregar nas mãos de pessoas idólatras. Nós não somos diferentes, somos pecadores cheios de boas intenções, eu botei entre aspas, que não agradam a Deus. Precisa ser o que Deus de fato quer. Essa tem que ser a nossa forma de vida. Também, meus irmãos, a Confissão de Fé Batista, de 1689, ela diz assim no artigo 22. Olha que interessante, estou falando de 1689. Obviamente que ela foi cunhada antes disso. A luz da natureza mostra que existe um Deus, que tem senhorio e soberania sobre todos. Um Deus que é justo, que é bom e faz o bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Mas a maneira aceitável de se cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Escrituras Sagradas. Vocês percebem que quando nós falamos de confissão de fé, a gente fala da New Hampshire, que nós usamos aqui na igreja, que é mais resumida. Essa aqui é uma mais completa. Nós também subscrevemos. Onde a Bíblia ensina, então, esse princípio regulador? Bom, meus irmãos, a Bíblia está repleta de orientação sobre como nós devemos adorar. E aqui eu estou pensando sempre corporativamente, não na sua individualidade, é claro. Mas, onde fala? Vários textos nos dão uma luz de como nós devemos adorar a Deus e algumas coisas que nós não devemos fazer. Vamos pensar aqui de uma forma ampla aí, quando nós começamos a injetar no culto coisas que não faz parte de culto. E às vezes a igreja custa para entender. Mas eu entendo também essa dificuldade, porque vem no ensino que não é correto, numa aceitação, numa abertura que não é apropriada. Então tem coisas, tem elementos que não é bom que se faça no culto, porque não está prescrito. Tem coisa que parece muito bonito, muito legal e muito interessante. Eu na igreja me deu um susto.
Havia uma fila lateral de pessoas que iriam testemunhar naquele culto. Uma fila de pessoas. E eu perguntei ao rapaz que me chamou para pregar, eu falei, quem são essas pessoas que estão aqui do lado? Então, elas agora vai ter um momento de testemunho. Tinha, meus irmãos, uma quantidade razoável. Eu olhei para a hora, eu olhei discretamente para o meu relógio, olhei para o tempo de culto deles e falei assim, bom, deve ter uns 40 minutos para eu pregar. Mas esse pessoal que vai testemunhar, alguma coisa vai ter que faltar. E normalmente o que é que falta? Como muitas vezes eu já vi pastores que falaram assim, ele foi pregar num culto recheado de bastante música e não é pecado cantar, mas cantaram, falaram. Depois, meus irmãos, já era quase lá para as 10 da noite. Pastor, pregue, mas seja breve, porque acho que ele leu o texto, se eu não me engano, se professor, ele leu o texto, fechou a Bíblia, falou essa é a palavra de Deus para essa noite. Vamos embora. Você percebe que sutilmente, eu não sei se posso falar sutilmente aqui, mas há inversões, as coisas são colocadas de acordo com o seu devido peso. Porque a palavra de Deus, quando é aberta, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. A música expressa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E por isso até que ela precisa ser pregada de forma honesta e correta, para que quem ouça entenda. Quando você pensa lá em Êxodo 25, e aqui ele até fala de Êxodo 20 e 40, Deus estabelece uma série de regras aí para o povo adorado. Lá no capítulo 25, o que Deus fala? Ele fala sobre o tabernáculo, e o tabernáculo, 25 e 40 especificamente, tinha que ser feito segundo o quê? O modelo que Deus mostrou, que Deus deu. Até o tabernáculo. Moisés não podia montar, eu vou fazer o mais bonito. Se a gente pensar nisso, vamos mais adiante, quando Davi deseja construir o templo. O Senhor, eu moro numa casa maravilhosa, e não é justo que o Senhor, more num tabernáculo. A ideia dele não era boa, o pensamento dele não era interessante. Foi talvez o nosso pensamento. E Deus fala, não. Por acaso eu preciso? Eu dependo disso para eu ser Deus? Não é você. Então as coisas de Deus têm que ser feitas o quê? No tempo de Deus. Ainda bem que Davi obedeceu. Quando lá mais atrás, Deus traz, na verdade, quando Deus pronuncia o juízo sobre a vida de Caim, mas por que acontece isso? Porque a oferta de Caim, do coração dele, ela era deficiente em relação às exigências de Deus. A diferença da oferta de Caim é a oferta de Abel. Então, Deus deseja ser adorado conforme Ele quer ser adorado. Nós não podemos montar uma forma de adoração que nós achamos interessante. Talvez se você olhar para esse fato de Caim e Abel, você possa pensar nessa estrutura aí de uma adoração. Alguém tentou fazer alguma coisa que Deus não se agradou disso. Os primeiro e segundo mandamento, ele está falando de Êxodo, a partir do capítulo 20, se pega o primeiro e segundo mandamento, vai falar de como Deus quer ser adorado. Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim, mas que a Confissão de Fé de 1679 fala também. Ele não quer ser visto por imagens. Até imagens, é interessante, Como que nós fazemos imagem? Que imagem que nós fazemos? Qual a imagem que representa melhor Deus? Sempre vai ser uma imagem a partir da imaginação humana. Nós vamos construir. Por isso que ele vai falar, não terás para ti imagem esculpida. Então Deus deseja ser adorado, Ele quer ser adorado, nós estamos aqui para adorá-lo, mas precisa ser de acordo com a vontade dele. O incidente do bezerro de ouro, também lá em Êxodo 32, vai ensinar que a adoração ela não pode ser oferecida meramente conforme nossos próprios valores e interesses. Fizeram um negócio legal lá. Esse bezerro representa Deus para nós, não ficarmos sem uma representação. Aquilo foi uma afronta ao Deus Criador. Então, não é o culto que nós achamos que é bom que agrada a Deus. É o culto que Deus deseja que nós façamos para agradá-lo de acordo com a vontade dele. Depois vem
A oferta lá de fogo estranho na Nadab e Abiú, os filhos de Arão, lá em Levítico 10, eles oferecem, prestam um culto profano ali diante de Deus, e não é aceito por Deus. Aqueles homens são consumidos ali. Isso é sério. Isso é sério. Prestar culto a Deus, meus irmãos, tem que ser a medida de Deus. O próprio Jesus ele vai rejeitar toda aquela adoração tradicional farisaica dos tempos dele. Lá em Mateus, no capítulo 15, eu não vou ler, mas de versos 1 a 14, ele fala disso. Né? Enquanto que os fariseus condenavam ele, porque seus discípulos não procediam conforme a tradição, e aí Jesus aproveita a tradição para mostrar que eles estavam longe de Deus. É muito fácil nós criarmos tradições nos nossos formatos de adoração. Eu não esqueço que o pastor falou para mim em 97, mais ou menos, numa aula, que eu ficava pensando, puxa vida, nós somos muito diferentes dos católicos, né? E a gente pensa essas coisas, somos crentes novos, começando a vida cristã, e os católicos romanos, né? E a gente pega e é diferente, nós aprendemos pelo menos o que é correto, de forma correta, e o pastor Bruno falou assim, olha, nós somos os imitadores, né? Nos nossos cultos, nossos formatos de culto, de adoração dos romanos, nesses aspectos negativos. Nós criamos uma porção de coisa que é parecida, que a gente nem percebe. Ele fez uma lista de coisas. E é verdade, depois você vai começando a entender que você precisa tomar muito cuidado, senão o seu culto fica um culto que não é agradável a Deus. No Novo Testamento a gente pode pensar na oferta de Ananias e Safira, que é uma forma de culto. Eles estavam cultuando. E lá eles planejam uma oferta para Deus. Só que eles, nitidamente, eles mentem, né? Então a gente pode pensar que essas coisas têm consequência. O culto nosso tem que ser a partir de uma sinceridade do nosso coração, uma verdade que Deus já colocou em nosso coração. O teólogo escocês e pastor também, o Sinclair Ferguson, ele fala do desvio da descentralidade do culto a Deus. Ele diz assim, olha, ele é mais recente, né? Mais nos nossos dias. A estética, quer seja musical, quer seja artística, ela recebe prioridade acima da santidade. Mais e mais é visto, menos e menos é ouvido. Acontece uma festa dos sentidos, mas existe fome de ouvir. Agora, tem de haver cores, movimento, efeitos audiovisuais, etc. Pois, de modo contrário, Deus não pode ser conhecido, amado, adorado e crido. Então, ele trouxe uma figura, uma descrição do que se percebe nos dias de hoje, que é muito comum. Eu diria para os irmãos que é muito mais amplo do que, muito maior, talvez, do que quando nós falamos daqueles que prestam um culto ou tentam prestar um culto que agrade a Deus. Então, meus irmãos, é extremamente desafiador. Eu sempre digo hoje, com os pastores, que a gente conversa bastante, e eles estão sempre, alguns deles, né, fazendo algum tipo de reclamação, ou falando que os irmãos não estão contentes. Assim mesmo, sentando numa mesa de café. Eu pude falar, prega a Bíblia, prega. Você está fazendo isso, né? Continue então, não sei. Mas não adianta ficar modificando layout. Isso aí é um caso haja necessidade, né? Quais são as partes que formam uma adoração que nos assegure nas Escrituras Sagradas, né? Quais são as partes, então? O que é importante no culto? O que precisa acontecer numa sequência litúrgica que nós planejamos? Agora, meus irmãos, eu pensei nisso aqui e na minha mente veio que de fato isso aí exige muito cuidado para responder. A gente não consegue esgotar, talvez, 100%. A gente pode ter uma noção quase próximo disso. Mas talvez o mais importante é ir além. Bom fazer no fique aqui, mas como nós estamos falando de interpretação, de olhar para as Escrituras e tentar fazer uma coisa aqui, o culto que o agrade, que ele deseja, né? Já começa conosco que somos imperfeitos, dependemos da graça dele. Então, é muito difícil a gente ter essa resposta.
a gente pode cometer até equívocos, principalmente pode acrescentar alguma coisa. Mas tem algumas dicas na Bíblia que você pode encontrar aqui, como que Deus deseja, que você quer cultuar a Deus. O que eu ouço muito também aí fora é assim, que os cultos estão diferenciados manhã e noite. Eu convivi a vida toda em igrejas batistas que o culto da noite é muito lotado. E hoje está tendo uma inversão na maioria das igrejas. O culto da manhã está mais frequentado, e aqui não estou dando nenhuma abertura. O ideal é você poder vir os dois. É claro, são os dois cultos oficiais da igreja, né? Mas o culto da manhã tem sido um pouquinho mais frequentado. No nosso caso, nós colocamos mais peso em termos de ensino pela manhã. Nós temos a escola dominical, depois temos o culto. As crianças têm a classe delas também. Nós, mais até deveremos ter outras classes dividindo. À noite já não tem isso. O nosso culto da noite é um culto bem resumido mesmo, bem mais curto. E é bom isso, porque é de noite. É o final do dia, né? Mas nem por isso ele perde em qualidade, em formato. E tem os mesmos formatos. A gente obedece a mesma liturgia que temos de manhã. Um texto bom que eu gosto de olhar para ele não resume tudo, mas ele tem um pouquinho. Lucas, que escreve Atos, né, ele diz lá assim, ó, no Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Paulo falou bastante, Paulo pregou muito naquele dia. Então, queria pensar, né, como que Paulo falou tanto e prendeu a atenção daquelas pessoas, mas uns dormiram. Um que dormiu lá e caiu da janela, veio a falecer e ressuscitado posteriormente. É um culto que aconteceu no primeiro dia da semana, que a gente vai trazer aqui para a ideia do domingo, dia da ressurreição. Nós estamos aqui reunidos. É uma reunião, eles se reuniram, né? Então a ideia de ajuntamento, assembleia, que define bem eclesia, partir o pão, o momento da ceia, uma parte do culto, participar da ceia. A ceia é parte do culto a Deus. Eles provavelmente reuniam-se semanalmente para esse propósito também, de partir o pão. Não houve batismos aqui, mas a gente pode pensar em batismos de Tombiano, Mazulé, abrindo Mazulé aqui, como parte do culto. E a gente falou semana passada até, né, eu dei o exemplo do eunuco. Eu falei assim, esse exemplo que eu estou dando do eunuco é para inserir os fatos que antecederam o batismo dele, mas ele não é o maior exemplo, ele não é a regra que a Bíblia aceita como batismo, porque não havia a congregação, mas ali foi o quê? Um fato bem específico. Aquele homem estava indo para um lugar distante. O resto das outras partes aconteceu certamente em termos de havia muita água, houve o batismo, houve arrependimento, houve pregação. Todas essas coisas aconteceram. O batismo, ele é comum também num culto. É a inserção, né, dos convertidos à igreja. A pregação, obviamente, Paulo pregou aqui, o batismo não está nesse texto, tá? Paulo prega, e ele fala, né, provavelmente ele trouxe aquelas pessoas o ensinamento de Deus para aquela noite, para aquele momento, e a Bíblia está recheada de textos, né, de pregação e exposição da palavra de Deus. Colossenses, outros textos vão falar de adoração cantada, né? Então, isso que eu estou falando, você tem que olhar a Bíblia, o que se fazia no culto, você vai encontrar bastante informação. O problema é a gente começar a colocar informação que não está na Bíblia e colocar como regra. Então, cantar, né? Colossenses 3,16, Efésios 5,19, um texto maravilhoso. Momento de ofertas não é errado no culto. Ele é possível, sim. Hoje nós estamos num tempo bem diferenciado em termos de ofertas. Lembrando, meus irmãos, a oferta é aquilo de fato, é o seu coração. Tá? Por isso que a gente, não é por isso que nós não temos, Deus vai falar assim, nós colocamos lá atrás até que facilita. E hoje é muito mais comum as ofertas se darem por onde? Por meio das transferências, né? Então Deus não está preocupado em olhar o seu papelzinho, né? Embora aqui na igreja nós temos costume e cuidado de anotar tudo que entra. Então é anotado lá. Isso não é ruim, tá? Mas eu quero dizer assim, que a oferta que nós damos é aquilo de fato que nós damos diante do Senhor. Louvado seja Deus por isso. É isso que tem cuidado da igreja. Então, você pega 2 Coríntios, você vai perceber ali aquele momento, no momento do culto, no momento que vocês reunirem, façam isso.
Né? Da mesma forma, a própria disciplina. A disciplina ela vai entrar nesse caso, por quê? Porque Paulo vai falar quando vocês reunirem em assembleia, a igreja está se juntando. Não é tão comum, mas também a oração. Vocês percebem que tirando, talvez, o batismo que não é frequente, né, todo domingo, e a própria disciplina que eu citei, as coisas elas são bem comuns. A ceia, a pregação da palavra de Deus, oração, cântico. E nas orações a gente pode pensar nisso que nós fazemos aqui. Confissão de pecados, exaltação a Deus, confissão de pecados a Deus. Precisamos, né, disso, até porque somos pecadores. Ok, meus irmãos? Eu não quero ser muito mais do que isso, não, porque eu acho que não há necessidade, mas se alguém tiver alguma pergunta, desejar fazer alguma observação, é sempre bem-vindo, tanto um quanto o outro, para a gente talvez tirar algumas dúvidas ou melhorar, né, o que está sendo falado aqui. Talvez tenha muitas outras dúvidas, mas eu quero encerrar por aqui, ser mais prolongado, mas para a gente pensar que possa haver alguma dúvida, alguma pergunta. Pastor, eu vejo que em igrejas batistas, né, não segue-se o mesmo padrão, nesse sentido que o senhor está falando de padrão de culto, né? E aí eu fico pensando se não fosse melhor, né, que todas tivessem um padrão único, né? Mas não há, né? É isso que eu falo, que a Bíblia, ela de certa forma ela tem um padrão, ela não foge muito disso aqui, não foge muito, é uma boa expressão, mas ela vai ter essa direção que a Bíblia dá, que a gente tenta seguir numa forma de liturgia, né? Dá para a gente encontrar na Bíblia. Uma das coisas que talvez entre nesse ponto que você levantou é nós tentarmos melhorar as coisas para Deus. E aí pode ser um perigo, quando nós dissemos assim, vamos melhorar, quando nós usamos a expressão, vamos mudar isso aqui para que o visitante, ele sinta-se bem. Meus irmãos, todos nós queremos que todo visitante sinta-se bem. Né? Mas a gente precisa lembrar que a igreja, quando se reúne, ela se reúne, a igreja que se reúne para adorar a Deus, sabia disso? Ela que se reúne para adorar a Deus. Toda pessoa que mesmo ela não sendo cristã e ela é visitante, ela sempre será bem-vinda. E nosso desejo é que ela ouça o Evangelho e se converta. Sempre vai ser isso. Mas o culto, ele é dos crentes, é dos salvos ao Deus que os salvou. Então, nesse aspecto, talvez muitos, né, comecem a criar caminhos. Eu conheço bastante o que significa isso. E nesse criar caminhos, você está agindo diretamente na liturgia do culto, na forma da igreja adorar a Deus. E aí, meus irmãos, não tem muito freio aos exageros, né? Os exageros, pequenas coisas que entram, mas são pequenas coisas que entram, né? E aqueles que entram mesmo chutando as portas, jogando os outros para os lados. Não sobra tempo para o pastor pregar, sei lá, coisa semelhante. Alguém mais? Eu vejo, sabe, pastor, é que muitas vezes em cima disso, é que muitas vezes se quer agradar ao homem, não a Deus, né? É agradar ao homem, por isso que se coloca muitas coisas, para que o homem se sinta bem, né? E se coloca a adoração a Deus em último plano, muitas vezes. Ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa reconhece que existe um Deus, mas ela não aceita que nós devemos adorá-lo. Isso é triste, né? Que Deus é esse que tá bom, tudo bem, né? Pode acontecer sim, de reconhecer que existe, mas para mim não é interessante. Esse é o antropocentrismo. O que mais importante que precisa acontecer, meus irmãos, é que a igreja, sendo bem ensinada, ela consegue discernir o bom culto. Ela não está preocupada, o culto lá na igreja dela tem que ter um sistema de animação, porque aqui não é teatro. Aqui é pregação da palavra, é para nós sermos confrontados com a palavra de Deus. Eu preciso sair daqui, diante do que eu ouvi, pensando onde eu estou nessa história, nessa exposição, quem sou eu? É assim que nós temos que sair. Não é animados momentaneamente. Momentaneamente vai passar e depois vai continuar a mesma coisa. Agora, eu quero chamar a atenção também para outra coisa. Nós precisamos olhar muito para nós. E quanto mais ensinados nós formos, melhor nós vamos reagir.
no que é errado e no que é certo, né? E favoravelmente ao que é certo. Nós vamos saber reagir. Então, uma igreja bem ensinada não é uma igreja que vai ficar beliscando, né? Lá, cá, sei lá, diversos lugares para poder achar o culto que lhe agrade. E aí a ideia do antropocentrismo, né? O culto não é para me agradar. Essa é bom para guardar também, tá? O culto não é para te agradar, não é para agradar a mim. O culto é para agradar a Deus. Nós precisamos sair daqui na lona, confrontados por causa do nosso pecado. É a disciplina de Deus aplicada sobre seus filhos. Tá bom? E aí entra outra questão do amor. Valéria, assim? Não, como a música trabalha bastante na mente do ser humano, acho que você poderia falar como que é feito a escolha dos cânticos. Vou tentar falar assim, mas bem rápido mesmo, mas tem sentido. Tem muito sentido, né? A música, meus irmãos, é um canal de bênção para a igreja, mas pode ser um canal de maldição. Assim, como pastor, para mim é mais fácil às vezes perceber o que está se cantando e a gente pensar no que nós estamos cantando. Porque a música que nós cantamos, meus irmãos, nós procuramos fazer, no princípio, os irmãos que são da música desde o começo vão perceber assim, o que nós fizemos logo que nós chegamos aqui. Paulo sabe bem disso, a gente fez isso junto. Kátia, não sei, tem vários outros aqui, com certeza está no Cláudio e outros. O que nós fazíamos? Lucas, né, também. A gente começou a se reunir aqui no grupo de cânticos. O primeiro passo foi orarmos juntos. E depois nós começamos então a conversar sobre como nós podemos adorar melhor a Deus com a música que nós cantamos. Aí nós temos que pensar que música nós cantamos. E começamos então a discutir a música. Tanto que a gente começa a analisar a teologia da música. Ela passa normalmente hoje os presbíteros estão juntos também, estão olhando, mesmo que eles nem opinem ali, vê que não há necessidade, por exemplo. Mas nós estamos olhando, eles estão olhando, já chega, de certa forma, da mão daqueles que indicam, com certo refino, em termos de teologia, de apontamento para Deus, para Cristo, para a Trindade. Então já chega para nós bem refinado. E isso é o ponto que foi chegando com o passar do tempo, os próprios irmãos que cantam. Isso é saudável. Então há um olhar para que a música, ela seja bíblica mesmo, não é só fale de Deus. Eu já ouvi muito disso, mas ela tem ali, olha, aquele pontinho ali falou Deus. Mas se você pensar bem, o contexto da música não tem nada de bíblico, e às vezes ela é bem antropocêntrica também. E uma vez eu ouvi uma música numa igreja, já tinha uma igreja, eu ouvi essa música, estava sentado ali, eu vi o irmão cantando, ele fez um solo. E meus irmãos, eu gostei para entender que aquilo não era uma música sertaneja de um rapaz que amava uma mulher. Eu acho que ele queria dizer que ele amava a Deus. Mas a música, o tempo todo eu fiquei pensando, mas essa música não é essa, não pode ser. Porque ela está muito assim, uma expressão sentimental tão grande de um homem para uma mulher, que eu saí bem convencido ali que era uma música sertaneja. Mas ele cantou e é uma adoração a Deus. Então vocês percebem que o refino que nós fazemos é assim, está perfeito? Não. Mas por isso que eu falei que a gente precisa olhar para nós, tá? Antes de nós olharmos para os outros, precisamos uma referência, precisamos olhar para nós, para que o bom ensino te faça compreender o que está acontecendo aqui e não te faça você um buscador, né, de cultos. Ou essas coisas não me preocupam, porque nós estamos fazendo a boa parte do bom ensino. Então tá bom, meus irmãos. Eu sei que existem muitas outras pessoas que você queira, pense, mas talvez também ainda de dúvida. Pergunte-nos, pergunta pessoalmente. Somos 6 presbíteros aqui na igreja, outros que podem ajudar, muitos outros que podem ajudar aqui. Então, se não carregue dúvida, leia, mas sempre pode ter esse olhar de que nós estamos, de fato, com bastante cuidado, tremor, quando nós vimos aqui para ensinar. E fazemos de uma forma simples, mas queremos ser honestos diante de Deus e da própria congregação. Bom? Para que vocês de fato sejam alimentados. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui. Esse é o nosso desejo quando nós começamos a planejar
sempre a igreja. Temos muitas limitações, dificuldades, mas pensamos estar no caminho certo para que a igreja aprenda corretamente. Tá bom? Muito bem, Deus abençoe a todos.